Hoje, vamos tomar um tempo para estudar a Palavra de Deus, com o tema O Arquiteto da Salvação. Como Deus procede com a obra da salvação? Vejamos esse ensinamento de Deus, indo para a Epístola aos Hebreus, capítulo 11. Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Na Epístola aos Hebreus, capítulo 11, diz que todas as coisas que nunca aconteceram antes no mundo e as coisas extraordinárias que ninguém viu, foi tudo cumprido pela fé. Versículo 3. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela Palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. O que é visto aos nossos olhos não foi feito por um fenômeno ou um fator visível, mas tudo foi formado e criado pelo toque da mão invisível de Deus. Nós devemos crer firmemente nisso. Versículo 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o trasladara. Pois, antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé, é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Pessoal, nós devemos receber a glória da salvação com fé no plano de Deus. Quando Deus libertou os israelitas do Egito e os guiou à terra de Canaã, que mana leite e mel, eles testemunharam as coisas incríveis que eles nunca tinham visto no passado. Deus certamente os guiou à terra de Canaã, que manava leite e mel. Contudo, durante o processo, os israelitas pensaram: os alimentos que trouxemos já acabaram em um mês. Quando é que chegaremos à terra de Canaã, que mana leite e mel? Eles calcularam tudo com seus próprios pensamentos e habilidades. Então, lhes parecia que 600.000 homens morreriam de fome antes mesmo de entrar na terra de Canaã. Já que eles não tinham fé, eles não podiam evitar olhar para a situação dessa maneira. Deus os fez passar pela terra seca, onde não havia comida nem água. Contudo, nosso Deus os forneceu comida para comer e água para beber, no deserto conforme Ele prometeu. Até quando Deus forneceu a eles? Até eles entrarem na terra de Canaã, que manava leite e mel. Durante o processo, Deus mostrou a eles muitas coisas incríveis. O milagre do maná, o milagre da água que sai da rocha. Ainda que eles tenham experimentado tantos milagres, isso se tornou maçante para eles, considerando-os como um fenômeno natural, ao invés de ter a fé em Deus. Os seus pensamentos se desviaram cada vez mais. Assim, quando eles encontravam situações críticas e problemas que não podiam resolver com a sua própria habilidade, eles reclamavam e murmuravam. Eles continuaram a se queixar de Deus e dos seus líderes. Porém, em Deus, há plano de salvação. No processo de guiar os israelitas à terra de Canaã, havia a vontade escondida de Deus em escolher o caminho desolado do deserto.
Ao pensarmos nisso, Deus podia permitir que os israelitas entrassem em Canaã através de um oásis, em que a água fosse abundante. Contudo, havia providência invisível e implícita de Deus na sua escolha do caminho desolado. Todos preferem um lugar com condições razoáveis de vida. Geralmente, esses lugares já estão ocupados por muitos. Pelo contrário, as pessoas não prestam atenção aos terrenos baldios, desertos desolados, lugares onde não chove, e terras áridas, onde não há água. Se os israelitas tivessem viajado pelas terras férteis, eles teriam que lutar em guerras, demandando que os habitantes abrissem o caminho para eles passarem. Embora passando pelo deserto desolado, o que eles diziam? Até mesmo por um pequeno problema, eles sempre murmuravam. Se Deus os tivesse guiado por um oásis, com boas condições para viver, eles teriam entrado a salvo na terra de Canaã, que Deus prometeu a eles. Deus nos conhece melhor do que nós mesmos. Assim, Deus guiou os israelitas com segurança para a terra que Ele prometeu a eles. 3.500 anos atrás, quando Deus planejou salvar os israelitas, ao guiá-los para fora do Egito, para Canaã, que manava leite e mel, Ele planejou guiá-los pelo deserto. No seu plano, Ele preparou o maná de antemão, pensando: quando o povo murmurar, eu farei descer maná do céu. Conhecendo que o povo teria sede, Deus preparou água que sairia de uma rocha quando fosse atingido pelo bordão. Os planos de Deus para a nossa salvação já foram todos programados, mas, já que os israelitas não podiam vê-los com os seus olhos, quando eles encontraram um pequeno problema, eles murmuraram, reclamaram, ficando frustrados e pensando que as coisas não funcionariam. Contudo, quando olhamos para o resultado, houve algo que não funcionou? Deus sempre cumpriu tudo para eles. Quando Deus tirou os israelitas do Egito, o Mar Vermelho bloqueava o caminho à frente deles. Todos ficaram desencorajados e desanimados. Mas, o que Deus fez com essas águas profundas do Mar Vermelho? Deus as dividiu e formou uma terra seca. Foi algo sem precedentes. Quando Deus promete algo, Ele certamente cumpre, ainda que use todos os meios que ultrapassam os pensamentos humanos. Mas, já que não podemos compreender seu plano com nossos pensamentos humanos, métodos de cálculo e planos, nós chegamos a murmurar e reclamar nestas situações. Confiemos no plano da salvação de Deus. Agora Deus disse: este evangelho será pregado em Samaria e aos confins da terra. Crendo, já está feita. Nós devemos marchar em frente. Contudo, até que alcancemos este ponto, há um processo. Durante o processo, muitos problemas que parecem impossíveis de resolver podem surgir. Porém, nunca devemos parar, e sim, devemos continuar a seguir em frente, até o tempo profético em que a promessa de Deus será cumprida. Pessoal, devemos trabalhar crendo nisso. A fé é prosseguir na obra de Deus com fé, não é? Se Noé tivesse construído a arca sem fé em Deus, e se Abraão tivesse partido de sua terra sem pensar nem ter fé em Deus, então toda a sua obra teria falhado. Em todo o processo que Deus planejou para a nossa salvação, nós temos que prestar atenção ao início e ao fim. O que Deus disse que faria no final? Está escrito: este evangelho será pregado em Samaria e aos confins da terra. Apesar disso, se dissermos, não funcionará, não há água, como podemos passar pelo deserto? Não há comida. Quem irá alimentar todas estas pessoas? O que nosso Deus nos diz em cada época? Deus perguntou: quem alimenta as aves do céu?
As aves têm mãos e sabem cultivar? Ou elas sabem pescar peixes com redes? Deus estava muito aflito, dizendo: Deus não os alimentou e os vestiu? E, quanto mais a vocês, homens de pequena fé. Já que Deus fez um plano para a nossa salvação e realiza tudo consoante este plano, nós simplesmente precisamos crer na vontade de Deus e fazer conforme Deus disse, orando diligentemente, se Ele nos der, a semana de oração do dia de Pentecostes, e pregando com esforço, se nos der, a assembleia de pregação da festa dos tabernáculos. Com confiança, vamos marchar em frente até o fim. No livro de Mateus, está escrito que aquele que perseverar até o fim será salvo. Vamos entender completamente o plano da salvação de Deus e segui-lo até o fim. Se calcularmos com a nossa habilidade, nunca funciona. O caminho e o método de Deus nunca podem ser entendidos pelos pensamentos humanos e por antecipação. Assim, Deus nos disse para crer nele, confiar nele e segui-lo. Durante o processo de crer e seguir a Deus, testemunhamos muitas coisas que nunca podíamos imaginar antes. Comparando como Deus planejou a sua vitória sobre Jericó e como isso realmente ocorreu, não vamos duvidar da obra da salvação nesta época, nem um pouco. Ao invés disso, devemos ter fé e seguir Deus até o fim, olhando para a história passada como uma lição. Vamos para o livro de Josué, capítulo 6, versículo 1. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía, nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: Olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez. Assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No 7º dia, rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que, tocando-se longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido dela, todo o povo gritará com grande grita. E o que acontecerá? O muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Ele predisse sobre o início, o meio do processo e até mesmo o resultado final. Então, devemos crer nisso ou não? Oh, não! Como conquistamos essa fortaleza simplesmente ao rodeá-la uma vez por dia? Com um cálculo humano, não se poderia obter uma fórmula vencedora, mesmo que pensassem muito. Portanto, Josué, filho de Num, acreditou na palavra de Deus e instruiu os sacerdotes, e disseram ao povo que faça conforme Deus disse. Quando ele disse ao povo para fazer conforme Deus disse, qual coisa incrível ocorreu? Vejamos isso no versículo 12. Levantando-se Josué de madrugada, os sacerdotes levaram de novo a arca do Senhor. Os 7 sacerdotes que levavam as 7 trombetas de chifres de carneiro diante da arca do Senhor iam tocando continuamente. Os homens armados iam adiante deles, e a retaguarda seguia após a arca do Senhor, enquanto as trombetas soavam continuamente. No 2º dia, rodearam outra vez a cidade e tornaram para o arraial, e assim fizeram por 6 dias. O exército de Josué fez exatamente como Deus disse a eles. Isso foi porque eles testemunharam e experimentaram muitas coisas que Deus cumpriu durante a jornada de 40 anos no deserto. Eles não tinham dúvida que ganhariam a vitória ao rodear a cidade, porque creram que Deus era aquele que guiava toda a obra. Eles acreditavam que o destino de Jericó não dependia de qualquer coisa que eles fariam, e o que Deus determinou dar a eles certamente seria dado sem falta. Com essa fé, eles executaram o plano. Eles não pensaram sobre como atacar, como derrotar os seus inimigos, ou como ameaçar eles. Crendo que Deus certamente daria a cidade, porque Ele prometeu, eles prosseguiram
no que Deus os ordenou. Vamos continuar com o versículo 15. No 7º dia, madrugaram ao subir da alva, e da mesma sorte, rodearam a cidade 7 vezes. Somente naquele dia, rodearam a cidade 7 vezes. E sucedeu que na 7ª vez, quando os sacerdotes tocavam as trombetas, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. Josué também guiou os israelitas conforme Deus o ordenou. Ele nunca os orientou pelo seu próprio plano ou pensamento. Aos nossos olhos, parecia que os israelitas gritaram conforme Josué lhes disse para gritar. E eles rodearam a cidade como Josué lhes disse. Este não é o caso aqui. O plano inteiro da salvação foi preparado por nosso Deus. Josué e os israelitas realizaram a obra, crendo firmemente no plano e na vitória de Deus. O versículo 17. Porém, a cidade será condenada, ela e tudo quanto nela houver. Somente viverá Raabe, a prostituta, e todos os que estiverem com ela em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Tão somente guardai-vos as coisas condenadas, para que, tendo-as vós condenado, não as tomeis, e assim torneis maldito o arraial de Israel, e o confundais. Porém, toda a prata e ouro, e utensílios de bronze e de ferro, são consagrados ao Senhor, irão para o seu tesouro. E o que o povo fez? Gritou, pois o povo, e os sacerdotes tocaram as trombetas. Tendo ouvido o povo o sonido da trombeta e levantado grande grito, e o que aconteceu? Ruíram as muralhas. Jericó não foi algo que eles conquistaram por terem tido alguns combates com os seus inimigos, mas eles venceram ao avançarem com fé em Deus. Nós devemos contemplar a Deus, sempre crendo que a nossa salvação pertence a Deus e indo adiante em direção a Deus. Como Deus está nos guiando agora e o que Deus nos pede e quer que façamos nesta época? Quando pensarmos sobre estes assuntos, poderemos testemunhar o resultado que Ele nos prometeu. Quando eles simplesmente gritaram, o que aconteceu com a fortaleza tão forte? Ela ruiu completamente, em um instante. Uma obra incrível e supernatural ocorreu. Isso foi porque Deus forneceu tal condição para os israelitas ganharem a vitória. Não é? É o mesmo com a obra da nossa salvação. Deus diz a todos, sem perder ninguém, que devem gritar. Agora, cada um de nós deve refletir se estamos excluídos do termo todos aqui. Cada um de nós deve gritar. Claro, tem maneiras diferentes de gritar. Alguns gritam com suas bocas. Alguns gritam através de trabalhos com papel. E outros gritam ao dar apoio nos bastidores. Mesmo se uma ou duas pessoas rejeitarem ouvir, ou 3 negarem ou 4 escolherem não ouvir, em algum ponto, Deus mudará a situação para onde elas não podem evitar, e sim, escutar a mensagem. Nós, agora, assistimos a muito mais coisas que os israelitas naquele tempo, certo? Agora vemos todas as coisas que Deus mostrou durante a época do Pai, e todas as coisas que foram feitas durante a época do Filho. Em nenhuma outra época, as pessoas viram mais milagres do que nós agora. Podemos compreender, mais uma vez, que bem-aventurado é o povo de Deus que vive nesta época. Vejamos juntos o livro do Apocalipse, capítulo 18, versículo 1. Depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo, Caiu, caiu a grande Babilônia. O que caiu? 3.500 anos atrás, Jericó caiu. Antes de Jericó cair, Deus já havia lhes dado um método e dito de antemão o resultado. Agora, nós recebemos a conclusão que a Babilônia certamente cairá.
através da revelação do apóstolo João. Josué disse: no 7º dia rodeiem a cidade 7 vezes e gritem, então a cidade cairá. Deus nos disse isso claramente, então vamos crer e realizar isso. Desta maneira, eles rodearam a cidade cada dia. Nesta época, nós também devemos gritar. Deus disse que a Babilônia, casa de toda espécie de espírito maligno, certamente cairá. Vamos crer e fazer a obra do Evangelho. Os nossos irmãos e irmãs, então precisamos preparar o caminho para que eles retornem a Sião rapidamente, não é? Preparar o caminho é pregar. O versículo 2 novamente. Então, exclamou com potente voz, dizendo: caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados, e para não participardes dos seus flagelos, porque os seus pecados se acumularam até ao céu. E Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Dai-lhe em retribuição, como também ela retribuiu. Pagai-lhe em dobro, segundo as suas obras. E no cálice em que ela misturou bebidas, misturai dobrado para ela. O quanto a si mesma se glorificou e viveu em luxúria. Dai-lhe em igual medida tormento e pranto. Pessoal, tudo mencionado aqui é o resultado que certamente ocorrerá. Para este resultado ocorrer, não deve haver muitos estágios do processo? Eu tentei, mas não funcionou. Eu tentei, mas eles me disseram que sou uma pessoa tola. Eu tentei, mas somente reações estranhas voltaram a mim. Essas pessoas que ficam desanimadas durante o processo são iguais àqueles que desanimaram no caminho do deserto. Deus disse que daria isso a nós. Deus disse que faria as muralhas de Jericó ruírem. E Deus disse que faria a Babilônia cair. Mas, se não carregarmos a obra com fé, nós não veremos a conclusão que Deus trará. A fim dos filhos de Deus retornarem a Sião, vocês e eu, simplesmente, precisamos fazer, conforme é escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 28. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Assim como Deus disse a Josué, para realizar a sua ordem e rodear a cidade de Jericó, uma vez por dia, diariamente, Deus está dando o mesmo mandamento a nós também, não é? Façamos isso. Ide e pregai. Isto é o que devemos fazer. Vocês pensam, pregando desse jeito, quando terminaremos a pregação às pessoas? Pessoal, não precisamos nos preocupar com isso. Não precisamos analisar o Mar Vermelho e dividi-lo ao usar algum método físico ou construir uma barragem. E não precisamos nos preocupar sobre fazer um solo seco para atravessá-lo. Quando Deus nos diz para estendermos um bordão, isso é tudo o que necessitamos, certo? Deus preparou o processo para nos guiar à terra de Canaã, que mana leite e mel, impedindo qualquer problema. Mas isso não será visível para aqueles que não têm os olhos espirituais. Eles, erroneamente, pensam que Deus está realizando a obra do Evangelho, sem preparar nada. Depois de separar aqueles que seriam salvos daqueles que não seriam salvos, Deus fez chover do céu um maná que Ele tinha preparado. Pessoal, no plano da salvação de Deus, toda a vontade de Deus se cumprirá conforme Ele propôs. Já que será feito conforme Deus disse, eu peço-lhes para que creiam e façam a obra com essa grande fé. De fato, sem fé, é impossível o quê? Agradar a Deus. Quando Deus nos diz para rodear Jericó, não prossigamos com o nosso próprio método e cálculo, pensando, como nós podemos ganhar a vitória apenas por rodear? Ao invés disso, creiamos que Deus preparou um plano para nós e devemos realizá-lo. Já que Deus diz, vá para Samaria e aos confins da terra,
Nós devemos ir. Quando formos, encontraremos algo esperando por nós. Se Deus diz, façam discípulos, façamos discípulos. Vamos para uma pessoa na rua e digamos, por favor, venha aqui e seja um discípulo desde hoje. Se ela nos perguntar, o que me ensinará? Vamos dizer, primeiro, seja batizada, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. E há coisas que Cristo nos ensinou. Por isso, por favor, seja salva recebendo todos os seus ensinamentos. Vamos fazer consoante ao que Deus nos diz. Se Deus nos diz para rodear 6 vezes, rodeemos 6 vezes. Se Deus diz 7 vezes, rodeemos 7 vezes. Se Deus diz, gritem, gritemos. E se diz, todos gritem, todos gritemos sem exceção. Quando fazemos exatamente conforme a sua palavra, nós vemos o resultado que Deus preparou. Pessoal, há algo impossível dentre as obras que nosso Deus opera? Não. Uma das obras de Deus foi mostrada nos tempos de Noé, em Hebreus capítulo 11. Quando Noé preparou a arca, Deus já disse a ele que era para salvar toda a família dele e o fez saber sobre o resultado, que era a salvação. Não é? Deus disse, a fim de fazer isso, há um processo pelo qual você deve passar. Qual processo? Você deve construir uma arca. Até mesmo nesta época, construir um grande navio não é fácil. É preciso ter riqueza, os trabalhadores e os meios para transportar vários materiais para onde será construído o navio. Há muitos obstáculos. Em cada etapa, muitos disseram, você está fora de si. Ele ficou mais velho, então ficou fora de si e agora está fazendo algo estranho. Ainda que Noé tenha ouvido todos os tipos de comentários dos seus vizinhos, ele creu no resultado que Deus traria e dedicou-se na obra sem descanso. Depois de fazer isso, assim como Deus havia dito, o céu se abriu, as fontes de água jorraram e começou a cair muita chuva, severamente, durante 40 dias. Não é? As águas encheram até os altos montes, cobrindo todos os seres que havia sobre a face da terra. Ele preparou tudo conforme Deus lhe havia dito. Primeiro, Noé não sabia para que era a arca. Não havia nenhuma instrução para fazer um leme ou um mastro. Mas, mais tarde, pôde ver que Deus mesmo a moveu e navegou. Ele protegeu perfeitamente todas as criaturas viventes na arca e as desembarcou no Monte Ararat, com segurança para que estejam salvas. Deus fica agradado quando nós trabalhamos, crendo que tudo que Deus propôs certamente será cumprido, através de qualquer processo. Deus abençoou Josué e Caleb, que realizaram o seu plano com tal fé. Ele deu a eles a terra de Canaã, que emanava leite e mel, e ficou agradado com eles, dizendo que eram dignos de receber a herança. Agora, nesta época também, nós não devemos simplesmente olhar para as situações atuais, mas vamos correr, esperando pelos resultados que Deus prometeu. Então, de acordo com o livro do Apocalipse, capítulo 21, versículo 4, em qual mundo nós entraremos no final? Nós iremos ao mundo onde não há morte, nem pranto, nem dor, certo? Se Deus prometeu nos levar a tal mundo, também devemos crer que nós certamente herdaremos o mundo glorioso. Não é? Vejamos o livro do Apocalipse, capítulo 22. Versículo 3. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão pelos séculos dos séculos. Disse-me ainda, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Como foi mostrado aqui,
Nós devemos prosseguir no processo, crendo nessa gloriosa conclusão que Deus nos revelou. Se nos diz para guardarmos o sábado sagradamente, devemos guardá-lo. Se nos diz para guardarmos a Páscoa sagradamente, devemos guardá-la. Preguem o Evangelho em Samaria e aos confins da terra. Deus mesmo abrirá todas as portas dos corações das pessoas. O plano da salvação de Deus está sendo cumprido desde a criação do mundo até agora, nesta última época. Deus disse: vocês reinarão para sempre. Por favor, nunca desistam da glória de um rei. Tenhamos a fé em Deus. Vamos crer firmemente no resultado abençoado que Deus quer nos conceder. E cada dia, vamos perseverar no processo e vencer todas as dificuldades, pois o dia certamente virá. A pregação a 7 bilhões de pessoas não será feita com as nossas habilidades e forças, e sim com a fé em Deus. Nós devemos realizá-la, crendo nas palavras de Deus. Este Evangelho do Reino será pregado por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. A fim de fazer esta obra, o que devemos fazer? Deus nos disse: ide fazer discípulos. E o que mais? Batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. E então, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então, a sua missão chegará ao fim. Depois disso, eu farei com que as coisas que devem cair, caírem. Vamos ter uma absoluta fé em todas as palavras do Pai e da Mãe, esperando que todos nós participemos, alegre e fielmente, do plano da salvação que nosso Deus deseja cumprir. Eu concluo o sermão. Muito obrigado.